Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer alguns exercícios aqui sobre transformações gasosas? Um deles diz o seguinte: considere um cilindro de paredes termicamente isoladas, com exceção da base inferior, que é condutora de calor. O cilindro está munido de um êmbolo de área 0,01 metro quadrado e peso 25 newton. Vamos anotar essas informações? Então aqui, ó, área 0,01 metro quadrado, peso 25 newton, ok? Que pode mover-se sem atrito. O êmbolo separa o cilindro em uma parte superior, onde existe vácuo, e uma parte inferior, onde há um gás ideal, com 0,01 mol e volume inicial 10 litros. Então, aqui o número de mol 0,01, o volume inicial 10 litros. À medida que o gás é aquecido, o êmbolo sobe lentamente até uma altura máxima, H, igual a 0,1. Então, esse H que está indicado aí, ó, ele é 0,1 metro, ok? Onde o limitador do curso o impede de subir mais. Em seguida, o aquecimento prossegue até que a pressão do gás duplique. Então, a pressão final é o dobro da pressão inicial. Ele pediu para você considerar que a constante dos gases ela é 8 Joule por mol Kelvin, é isso? E então a situação proposta está aqui, ó, volume inicial de 10. Esse êmbolo ele pode subir até esse limite, onde ele vai chegar no máximo até 0,1 metro de altura. Ele te deu o valor da área, né? Então já dá para perceber que se eu tenho a área da base multiplicar pela altura, um cilindro, dá para a gente determinar quanto vai variar o volume, se for preciso, né? Então a primeira parte aí diz o seguinte, ó, com base nessas informações, julgue as afirmações a seguir assinalando C certo ou E errado. Afirmativa A. Enquanto o êmbolo estiver subindo, o processo é isobárico. Galera, nós podemos dizer que isso daí está correto porque a expansão é lenta. Então, à medida que ele vai subindo bem lentamente, a força resultante aplicada no êmbolo ela vai ser praticamente zero, já que a aceleração é praticamente zero também, né? Nós podemos considerar a aceleração igual a zero, então a força resultante também vai ser zero. Assim, a força de pressão que o gás estiver fazendo, ela vai equilibrar o peso do êmbolo. Por isso, durante a expansão, nós podemos considerar o processo, sim, isobárico, tá? Então, a letra A está certo. Na letra B, está dizendo o seguinte, olha, após o êmbolo ter atingido o limitador, o processo é adiabático. Como tem uma chama aqui embaixo fornecendo energia, então a quantidade de calor é diferente de zero, não é isso? Por isso, essa daí está errada, o processo não é adiabático. Para ele ser adiabático, a quantidade de calor deveria ser exatamente igual a zero. Na letra C, a quantidade de energia mecânica cedida pelo gás no trecho de expansão do gás é de 2,5. Energia mecânica, pessoal, é o trabalho, né? Ele está dizendo que o trabalho é 2,5. Para a gente poder determinar isso daí, nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós sabemos que o trabalho, né? Vou continuar aqui em cima, tá? Então, o trabalho, ele é igual a força vezes o deslocamento, não é isso? O deslocamento é essa altura que foi proporcionada ali e essa força, ela foi dada também, de 25 newton, tá? Então, ó, a gente vai ter que a força que foi exercida, porque ele teve que equilibrar o peso, não é isso? Como o êmbolo está subindo e o peso dele é 25 newton, quer dizer que a força que o gás fez foi de 25. O tanto que ele andou 0,1 aqui.
teria um cosseno de θ, né? Mas o θ aqui é 0, certo? E o cosseno de 0 ele é 1. Portanto, 25 vezes 0,1 dá mesmo os 2,5 que havia sido informado. Conclusão, a afirmativa C está certa. Certa, né? Bom, afirmativa D. A temperatura no instante inicial é igual a 402 Kelvin. Para a gente poder conseguir determinar essa temperatura aí, pessoal, nós podemos usar a equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. Vamos ver quais são as informações que nós temos aí, né? A pressão, ela vai ser a força sobre a área, não é isso? Essa pressão, ela seria aqui, ó, a força sobre a área. A força é o peso do êmbolo, né? E a área, a gente sabe ali. Então, a força é 25 dividido pela área do êmbolo, que é 0,01. Isso daí dá um total de 2.500 Pascal. 2.500 Pascal ou Newton por metro quadrado. Daí, o que nós vamos fazer? Substituir as informações que temos, né? Na equação de Clapeyron aqui, ó. A pressão 2.500. O volume está em litro, nós temos que passar ele para metro cúbico, então é só dividir por 1.000 aqui, né? Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. Depois, o número de mol é 0,01 ou 10 a menos 2, né? Você escreve aí como você achar mais prático. A constante dos gases pediu para considerar igual a 8. E aí, quando a gente fizer então o valor da temperatura, esse valor aqui, que é 10 a menos 2, vai para cá dividindo, né? Junto com 8. Quer dizer, a temperatura vai ser 2.500 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,01 vezes 8. Né? Pessoal, esse 10 a menos 3 com esse monte de zero aqui, pode ir embora, né? Aí, ó, 0,25 dividido por 0,01 vai dar 2.500. E 2.500 dividido por 8 vai dar 312,5, tá? Então, tá errado, né? Ele falou que era 402, a afirmativa D também tá errado. Vou pegar mais um espacinho aqui, para não perder aquele desenho que a gente quer usar ele, né? Na afirmativa E, pessoal, o que está indicando aí? Né? O calor fornecido ao gás na etapa de expansão é utilizado para realizar trabalho e para aumentar a energia interna do gás. Essa daí, pessoal, nós podemos dizer também que está certo. Vamos avaliar por que, né, que está certo. Como houve a expansão e ela foi isobárica, então houve aumento na temperatura, certo? Porque, como a transformação isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se aumentou o volume, vai aumentar a temperatura. Tá? E uma consequência é o aumento da energia interna. Então, a energia interna, a variação da energia interna foi positiva porque a temperatura aumentou. Sendo assim, parte dessa energia térmica ela foi usada para aumentar a energia interna do gás. E parte dela foi utilizada para o trabalho que foi realizado, que nós calculamos, né? Teve um trabalho positivo aí também, certo? Então é por isso que está correta essa informação aí da afirmativa aí, ok? No exercício 1, item 2, está escrito assim, ó, com relação à consequência das transformações impostas ao gás, construa o correspondente diagrama pressão versus volume. Então nós podemos ir para cá, ó, que vai ser o seguinte. Vou pegar uma outra corzinha aqui para ficar fácil de ver. Aqui, ó, vai ser a pressão que nós calculamos, 2,5 vezes 10 ao quadrado ou 2.500, né? Vou escrever aqui a pressão 2.500 Newton por metro quadrado. Já estava informado aí nesse enunciado, pessoal, que a pressão dobrou, né? Então aqui 5.000, se dobrou vai ser 5.000. O volume que tinha inicialmente
a gente consegue determinar ele também, né? Ou melhor, já foi dado que são 10 litros ou 10 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, certo? Como no primeiro passo da transformação aí ela foi uma transformação isobárica, o que acontece, né? A gente sabe que na primeira etapa, até ele chegar no volume final aqui, ó, a transformação foi isobárica. Então é isso daí que aconteceu. Depois é que a pressão aumentou para esse valor aqui, 2.500. Mas aí o volume já estava fixado, né? Então foi uma transformação isovolumétrica aqui. O gráfico está feito, agora a gente só falta determinar qual é o valor dessa temperatura, ou desse volume, né? Com a transformação isobárica, para a gente poder determinar, só a gente fazer então assim, ó. Se eu souber quanto variou o volume, a variação do volume ela pode ser determinada pela área da base multiplicado pela altura, né? A área da base ela era 0,01, a altura é 0,1, quer dizer então, o volume aumentou 10 a menos 3, isso daqui, né? 10 a menos 3. Então, é 1 vezes 10 a menos 3. Era 10 vezes 10 a menos 3. Aumentou 1 vezes 10 a menos 3. Isso daqui passou a ser 11, né? O volume final é 11. Entenderam a ideia, né? Porque ó, variou 1 vezes 10 a menos 3. Metro cúbico aqui. Quer dizer, se variou 1, era no 10, aumentou 1. Por isso que foi para 11. Então, esse daí é o primeiro exercício. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Continue aí porque temos mais.